Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, o versículo de número 20, onde está escrito assim: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Este relato que Paulo trouxe aqui, ele é de uma importância peculiar para a nossa vida, para que possamos entender o que a Escritura registra, a fim de não ficarmos tendo um procedimento de maneira errada, achando que estamos fazendo certo, quando, na verdade, nós estamos incorrendo em uma situação perigosa. Ele começa dizendo que o Deus de paz é o nosso Deus. Ele é o Deus de paz, ele é o Deus de graça, ele é o Deus de misericórdia, ele é o Deus de amor, ele é o Deus do perdão, ele é o Deus da alegria, ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da direção, ele é o Deus da provisão. Enfim, o nosso Deus, para nós, ele é tudo. Nós dependemos 100% da ação de Deus. E o que Paulo deixa registrado aqui, que nós precisamos refletir, porque está escrito de maneira bem clara, com fácil entendimento, para que ninguém fique sobre dúvida com respeito a este ponto. Nós observamos e vemos, muitas das vezes, algumas aberrações que acontecem por falta de um entendimento à luz do que diz a palavra de Deus. Então, Paulo aqui deixou registrado, que lhe foi revelado pelo Espírito Santo, dizendo que, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, ele está dando-nos aqui a certeza de que quem vai esmagar a Satanás em breve, porque ele está ainda dentro de uma permissão de Deus, portanto, diz-nos a palavra que em breve Deus vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés, ou seja, dos nossos pés. Mas quem é que vai fazer isto? É Deus. É o Deus de paz. E ele terá o tempo em que ele vai fazer isto. Então são situações que eu não devo me intrometer naquilo que não cabe a mim, mas cabe a Deus. Se é Deus que vai fazer, não é para eu fazer. Eu não tenho autoridade e nem tenho acesso para realizar este tipo de trabalho. Isto resulta de uma promessa que Deus fez quando Satanás, personificado numa serpente, lá no jardim do Éden, seduziu e enganou Eva a pecar, e ela levou a Adão consigo, e ele, que tinha ouvido de Deus a orientação, não se deu ao cuidado de mantê-la e, portanto, saíram fora da presença de Deus. Deus, quando o chama na viração do dia, Deus sempre se apresentava para o momento de comunhão, de prazer, de presença na vida de Adão. E um determinado dia, Deus o chama e ele não responde. E Deus insiste: Adão, onde estás? E não podendo insistir, ele decidiu se apresentar diante de Deus, dizendo: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, e escondi-me, porque estava nu. Então Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Isto. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Adão disse: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Mas foi ela que me deu. E a mulher, Deus perguntou o seguinte: por que fizeste isto?
e disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então a serpente me enganou, eu comi, eu ofereci a Adão, ele comeu e todos nós comemos. Então agora ficaram todos sob júdice na presença de Deus, para juízo. E Deus julgou. Deus julgou o homem, Deus julgou a mulher e Deus julgou a serpente, dizendo à serpente o seguinte: para o homem, Deus disse o seguinte. Então, quando ela enganou, Deus disse à serpente. Então disse Deus à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Esta serpente passou a ser personificada como Satanás, o diabo, que a Bíblia chama a antiga serpente. E veja qual foi a promessa que Deus fez. Diz o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, a serpente da mulher lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui estava uma promessa que chegaria um tempo em que esta serpente teria a sua cabeça esmagada, ou seja, seria pisada. Passaram-se os tempos, nós observamos a ação diabólica de Satanás, é um diabo. Então a ação dele é confrontar a Deus, é procurar incutir no coração das pessoas para desacreditar de Deus e viver a sua vida debaixo do jugo do pecado e da escravidão. Pois bem, mas nós vimos lá que Deus fez uma promessa, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem esmagaria a cabeça da serpente? A semente da mulher. Quem é a semente da mulher que está relatado lá? Lá é uma profecia a respeito de Jesus Cristo. E Jesus, como sabemos na Bíblia, Jesus é Deus. Ele é, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% Deus e 100% homem, porque ele encarnou-se entre nós, viveu como os humanos na terra. Portanto, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Deus de toda glória, de todo poder, de toda graça, de toda compaixão. Este é o Deus quem servimos, na pessoa de Jesus, na pessoa do Pai e do Espírito Santo, que é a Trindade divina, que age em concórdia e harmonia, em essência, porque eles são um só. É o Deus pleno, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que está acima de tudo e de todos e que governa sobre todos. Deus abençoe Helenice Gomes. E aqui a Paulo foi revelado para escrever aos Romanos que o Deus de paz é quem vai esmagar em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Ora, se é Deus quem vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés, não somos nós que vamos ficar pulando e dizendo que estamos pisando na cabeça de Satanás, na cabeça do diabo. E alguém diz: pula, pisa, pisa, pisa e declara e decreta que você está pisando na cabeça dele. Não. Isso é uma infantilidade espiritual. A palavra de Deus não nos dá esse direito. Não temos esta aprovação de Deus para fazer isto. Então, se isso não tem apoio na palavra de Deus, constitui-se uma aberração, uma atitude contrária ao que diz a palavra de Deus. Observe como foi a reação encontramos aqui em Judas, no versículo de número 9,
Olha o que está escrito aqui em Judas, falando sobre o arcanjo Miguel. A Bíblia só denomina um arcanjo na Bíblia. Ela fala o arcanjo Miguel. Existem pessoas que dizem que há 6, há 7 arcanjos, mas todas as vezes que você vai na Escritura e procurar a palavra arcanjos, você não encontra. Você só vai encontrar a palavra arcanjo. Agora, anjo, você vai encontrar anjos, você vai encontrar querubins, você vai encontrar serafins, mas arcanjo, só um. E aqui denomina que é o arcanjo Miguel. Observe qual foi a atitude do arcanjo Miguel. Judas, no versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ora, se o arcanjo, que em poder é muito mais do que o homem, não ousou pronunciar qualquer juízo de condenação, ou de ficar sapateando e dizendo que está pisando na cabeça de Satanás e está esmagando a cabeça de Satanás, se o arcanjo Miguel não fez isto, que autorização temos nós para fazer isto? Não temos nenhuma. Nenhuma. E às vezes a pessoa se ilude achando que ele tem poder de pisar na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás. Quando a palavra diz que é a semente da mulher que fará isto. Jesus o feriu na cruz do Calvário, quando do ato da entrega da sua vida em resgate e redenção. Porém, ele ainda está aí em atuação. Mas diz-nos a palavra que chegará um dia em que ele será preso por 1000 anos, e depois será solto por um pouco do tempo, e por fim será lançado no abismo. E quem vai fazer isso? A semente da mulher, Jesus Cristo. Então aqui está dizendo que o Deus de paz, Jesus é Deus, é divino. Então esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Qual deve ser a nossa conduta com relação a Satanás? Visto que nós não temos autorização para dizer que estamos pisando na cabeça dele. Não temos nenhuma legalidade para fazer isto. Quem faz, está fazendo na ilegalidade, porque não tem apoio nas Escrituras Sagradas para fazer isso. Então, qual é a nossa relação com relação ao diabo? Veja as orientações que o Senhor Deus nos dá. Em Efésios, no capítulo 4, o versículo 27, nós vamos encontrar a seguinte expressão: não deis lugar ao diabo. Por quê? A palavra de Deus afirma lá em 1 Pedro, no capítulo 5, e o versículo de número 8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, resisti-lo firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, qual deve ser o nosso procedimento? Ser sóbrio e vigilante, e resistir firme na fé. Essa é a nossa conduta, é o que Deus nos autoriza a fazer. Como também o apóstolo Tiago deixou registrado na sua epístola, no capítulo 4, o versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir
não é pisar na cabeça, não é sapatear dizendo que está sapateando em cima dele. É resistir, é não ceder, é não abrir brecha, é não dar oportunidade para que ele encontre espaço na nossa vida e venha então semear uma semente contaminada no nosso coração e venha nos desvirtuar do caminho do Senhor. Então nós encontramos aqui qual deve ser o nosso procedimento. Com Satanás não se brinca, não se faz chacota, não se fica querendo demonstrar poder e autoridade que não temos. Nós não temos poder e autoridade para fazer isto, para dizer que estamos pisando e esmagando a cabeça da serpente, esmagando a Satanás. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 João. A palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 3, o versículo de número 8, está escrito assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem desfaz as obras do diabo é Jesus. Agora, o que Jesus nos deu foi poder para expulsar demônios. Este poder, esta autoridade, para isto fazer, nós recebemos sim de Jesus, conforme está registrado no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16, e o versículo 17, que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, quer dizer, no nome de Jesus, expulsarão os demônios. Expulsarão os demônios. Então nós podemos expulsar demônios, podemos resistir a Satanás, podemos não dar lugar a Satanás, para que ele não encontre brecha e venha entrar na nossa vida para semear o mal. Jesus, quando venceu a Satanás, ele o venceu com a palavra. Satanás, usando a palavra distorcida para confundir a Jesus, mas Jesus, que é Deus, tem todo o poder, disse, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando eu observo aqui qual é o nosso comportamento com relação a Satanás, nós não temos poder contra Satanás. Quem tem poder contra Satanás é Jesus. Agora, a vitória de Jesus é colocada diante de nós. Nós desfrutamos dos benefícios que a vitória de Jesus trouxe para a nossa vida. Porém, em momento algum, Jesus ou os apóstolos deu-nos a entender que nós podemos ficar numa assembleia pulando, sapateando e dizendo que estamos pisando na cabeça de Satanás. Isto não tem nenhum apoio na palavra de Deus. Haja vista o exemplo de o arcanjo Miguel. Não ousou pronunciar juízo de maldição, mas disse somente: o Senhor te repreenda. E quando Paulo deixou escrito aqui em Romanos, está bem claro, ele diz que é o Deus de paz que esmagará em breve. Então, quem vai fazer este trabalho é o Deus de paz. É o Deus a quem servimos. Haja vista que todas as nossas batalhas e pelejas, quem guerreia por nós é o Senhor nosso Deus. Ele guerreia e traz a vitória e coloca as nossas mãos. Então, se é Deus que é o general de guerra, é Deus quem peleja, é Deus quem a Escritura designou que vai esmagar em breve Satanás debaixo dos vossos pés, deixemos este assunto com Deus. E vamos nos preocupar
com outras coisas que Deus requer de cada um de nós. Então, se tivermos este procedimento de ser sóbrio e vigiar, de não ceder, de resistir a Satanás e não dar lugar a ele, certamente nós permaneceremos firmados na fé e na comunhão com Deus, e o adversário não terá poder sobre a nossa vida. Nós não temos como medir força com Satanás. Nós temos que nos escudar em Jesus, porque é Jesus que foi enviado por Deus para resisti-lo e vencê-lo. E Jesus o venceu lá no Monte da Tentação. Venceu na cruz do Calvário, quando ele usou alguns para dizer: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Era Satanás falando através daquelas pessoas. E Jesus resistiu a ele em todas. Jesus nunca disse que estava pisando na cabeça da serpente naquelas oportunidades. Mas terá um dia, diz que Deus esmagará em breve. Este em breve está por acontecer. Vai acontecer. Qual é o dia? Eu não sei. Mas este dia está na memória de Deus. Deus sabe qual é o dia que vai fazer isto. Então a mim e a você compete satisfazer-nos com o que diz a Escritura Sagrada, e se em algum momento nós agimos desta maneira, pulando, pisando e marchando e dizendo que estamos pisando na cabeça da serpente, que estamos esmagando a Satanás, deixemos isto, porque isto não tem aval da palavra de Deus. A mim e a você compete ser submisso, estar em sujeição a Deus, com sobriedade e vigilância, e resistir todas as investidas do adversário, para que ele não encontre um caminho aberto para entrar no nosso coração e semear o mal. Quando nós mantemos esta sobriedade, vigilância e cuidado, certamente Deus estenderá a sua potente mão e nos livrará de todo o mal. Então, dito isto, é bom que se reflita. Quando lá em Gênesis diz que é a semente da mulher. Quando nós encontramos aqui em Romanos, nós vamos entender que a semente da mulher é o Senhor Jesus. No Apocalipse, há um texto que fala que a serpente estava perseguindo a mulher para roubar-lhe o filho, ali fazendo referência a Jesus. Porque se a serpente conseguisse tirar o dragão, conseguisse tirar o filho, a semente daquela mulher, que Deus disse que ela sim esmagaria a cabeça da serpente, então ela teria vencido, mas ela não conseguiu. Então veja o que é que diz a palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Georgina Santana. Então diz aqui que a mulher e o dragão, Apocalipse 12. A mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida com dores, gritava com ânsias de dar à luz. E diz-nos aqui, e havia um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus. Falando aqui sobre a rebelião de Satanás e a terça parte dos anjos que se juntou a ele e se rebelou. Foram destronados por Deus e se transformaram nos demônios. Lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Este filho que se fala desta mulher é Jesus Cristo, a semente da mulher
que Deus prometeu lá no Gênesis, dizendo: a semente da mulher ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, observamos aqui que quem vai esmagar a cabeça da serpente é Jesus. Não sou eu, não é você, não é nenhum de nós. Então, vamos parar com isto. Isto não é bom. Eu nunca fiz, jamais o farei, porque o entendimento que a Escritura me dá é que isto não compete a mim. Agora, expulsar demônios em nome de Jesus, nós podemos fazer com toda a autoridade, porque Deus nos delegou esta autoridade. Resistir ao diabo, podemos resistir com a palavra. Não dar lugar ao diabo, podemos nos manter vigilantes e não abrir brecha para ele. Esta parte compete a nós. Agora, ficar pulando e batendo com os pés no chão, dizendo que estamos pisando na cabeça de Satanás, isso não é próprio de quem tem experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus sabe que isto não lhe é permitido. Se o próprio arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, contra o diabo, somente disse: o Senhor te repreenda. Como é que nós podemos ir além disto? Se nós somos menores do que os anjos. Então observemos, deixemos com Deus aquilo que compete a ele. A Escritura diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Se fosse o contrário, Deus disse: e vocês em breve esmagarão o diabo debaixo dos seus pés. Vocês é que vão esmagar. Mas não é isso que diz a Escritura. A Escritura diz que quem vai fazer isto é Deus. Ora, se é para Deus fazer, não é para mim fazer. Não é para você fazer. E se nós estamos fazendo de maneira errada, contradizendo o que diz a Escritura. E tudo o que é feito em contrário ao que diz a Escritura não tem resultado e não tem aprovação de Deus. E nós corremos o risco de cair num terreno perigoso, de procurar acrescentar à Escritura aquilo que ela não diz. O que é que ela diz? Que é Deus quem vai esmagar a cabeça, esmagar a Satanás debaixo dos vossos pés. Eu li lá em Apocalipse que o filho daquela mulher era quem ia reger as nações, e foi Jesus. E aqui nós encontramos em Gênesis, que li a princípio, 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então, esta quem? A semente da mulher te ferirá a cabeça. Então, quem vai ferir, quem vai esmagar, quem vai pisar por cima de Satanás é a semente da mulher. E esta semente da mulher chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Então, que possamos refletir sobre isso. Às vezes a gente cria algum costume, algum hábito, e acha que estamos agindo de acordo com a Escritura, quando se nós formos atentar claramente para o que diz a Escritura, nós vamos ver que nós estamos andando à margem da Escritura. Nós estamos saindo fora dos parâmetros estabelecidos por Deus. E nós não podemos agir fora da Escritura. Nós temos que estar adaptados dentro do que a Escritura diz, o que ela dá base e confirmação para que nós possamos agir debaixo do poder e da proteção de Deus. Deus abençoe, pastor Daniel Lima. Porque se começarmos a fazer assim, nós vamos nos assemelhar aos filhos de Seva. Quem eram os filhos de Seva? Os paroleiros, os enganadores. Eles viram Paulo expulsando o demônio, ele falou: já sabemos como é que é. Apareceu um endemoniado na frente deles, ele disse: é assim que a gente faz. Em nome do Jesus de Paulo, eu exorcizo. O demônio que estava possuído naquela vida pegou eles, deu-lhe uma surra, eles correram e
Um teve que correr nu. Por quê? Foi fazer o que não lhe era permitido. Ele não tinha vida com Deus. Ele não tinha comunhão com Deus. Não tinha autoridade de Deus. Por que é que ele foi fazer aquilo? Assim, a mesma coisa, muitos crentes ficam pulando, sapateando e dizem: o que você está fazendo? Não, estou esmagando a cabeça da serpente. Estou pisando na cabeça de Satanás. Deus me deu poder para pisar na cabeça dele. Não, Deus não deu poder para isso, não. Deus deu poder para expulsar demônio, para resistir ao diabo, para não dar lugar a ele e para viver para a glória de Deus, em sujeição e submissão a Deus. Este é o nosso trabalho. Com relação a Satanás, deixa que quem vai tratar com ele é Deus. Deus vai tratar com ele. Ele está ainda por um tempo agindo nos ares. Quando chegar o momento de Jesus buscar a sua igreja, ele será lançado à terra. Depois de lançado à terra por ocasião da grande tribulação, ele vai ser preso por 1000 anos. Depois de 1000 anos, ele vai ser solto por um pouco de tempo. E finalmente ele vai ser lançado no poço do abismo. É o que diz a Escritura aqui em Apocalipse, no capítulo, deixa-me observar aqui, no capítulo 20, diz assim, capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Passados os 1000 anos, diz aqui, e acabados os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Vai enganar as nações, tudo bem. E o versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quem é que vai fazer isto? É o próprio Deus. Não sou eu, não é você. Então nunca vá medir força com Satanás. Ele não está na sua alçada. O que nós temos é a delegação de poder para expulsar demônios. Com relação a Satanás, é resistir, é vencer, é não ceder, é pedir a Deus graça e fechar as portas para que ele não encontre lugar e acesso ao nosso coração. Sigamos assim, refletindo e pensando, conforme diz a Escritura. Quando nós agimos de acordo com a Escritura, nós estamos debaixo da proteção e do livramento de Deus para a nossa vida. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.